Muito bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Fabiano Mendes, eu sou professor de Teologia no SALT, aqui no IAP. E é uma alegria estar com vocês, mais uma vez, para esta semana, estudarmos a lição de número 7, onde teremos por tema adoração no contexto da educação. E junto comigo está o professor Márcio Costa, que também deixa o seu cumprimento com você. Olá, como vai? Muito prazer, eu sou o pastor, professor Márcio Costa, também aqui do IAP. Estamos aqui no Paraná. Meu grande abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe no estudo da lição. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Por favor, feche seus olhos, incline sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu amor e cuidado. Rogamos a tua bênção, o teu Santo Espírito a nos ajudar a compreender um pouco daquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Que possamos, através desse guia, desse estudo, entender um pouco mais sobre a importância da adoração também no que envolve a educação. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na lição desta semana, a adoração como educação, nós temos o texto base, o verso para memorização, que se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 29, lá no Antigo Testamento, onde lemos: tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A adoração é algo vital para a experiência cristã. Todos nós estamos envolvidos com a experiência de adoração enquanto cristãos. Mas não apenas para nós. Pastor Márcio, parece que o ser humano tem uma, algo que o leva a buscar uma experiência de adoração, mesmo quando não é algo religioso, em vários outros aspectos da vida. Parece que há um vazio na nossa experiência e que a adoração preenche esse vazio. Como é que isso funciona? Por que as pessoas têm essa tendência de buscar uma experiência de adoração, seja ela qual for? A Bíblia nos prevê essas circunstâncias, né, de que o ser humano, né, ele tem esse elemento inato em si. Então, quando o ser humano ele faz algumas perguntas essenciais, né, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, e muitas vezes quando ele contempla algo maior do que si mesmo, né, algo inexplicável, algo que ele mesmo tem dificuldade para entender, ele sente quão inferior ele é, ou quão superior, ou quão incomparável é a sua existência em relação a outros elementos. E daí vem a necessidade, daí vem esse preenchimento, digamos assim, né? Onde ele busca esse elemento superior a ele para preencher esse vazio, digamos assim, que existe, para, digamos, saciar essa necessidade que faz parte de cada ser humano, independente dele ser cristão ou não, né? Isso está ali dentro dele, é algo que nós carregamos. É interessante, Paulo, quando está com os gregos lá em Atenas, ele menciona essa realidade, né? No texto de Atos, capítulo 17, verso 27, Paulo afirma que Deus fez isto para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O ser humano tem essa procura pelo transcendente, por aquilo que é superior a ele, né? Mas nem sempre nós encontramos Deus. Os seres humanos encontram. E aí eles vão atrás dessas questões, né? Religiões e sistemas de adoração alternativos, quem sabe se fossem colocados nessa expressão que Paulo usa, tateando, né? Nós estamos tentando nos relacionar com o divino, o ser humano, com algo que é maior, sem exatamente saber o que está procurando, apesar de Deus estar ali. Por isso que a adoração cristã, ela vai oferecer respostas, né? E vai oferecer direcionamento para a vida, baseados na revelação. Uma das maiores dificuldades que você tem nesse processo, né, de tatear é, obviamente, que nós temos alguns elementos que nos tornam indesculpáveis, conforme Paulo diz em Romanos, né? Temos elementos que nos conduzem ao testemunho do divino, que é a natureza, né? Contemplação. A ação do Espírito na consciência humana. Sim, existem elementos que nos tornam indesculpáveis, mas mesmo assim, o que nós precisamos entender é que existe o pecado,
né? E o pecado, ele também interfere nessa percepção humana. Então, essas distorções, a maioria dessas distorções, onde o ser humano é levado a adorar ídolos ou a tornar elementos que incompreensíveis como seus próprios ídolos, isso faz parte das distorções causadas pelo pecado, onde a pessoa, por exemplo, contempla as estrelas, né, pela sua grandiosidade, né, pelo seu e também por sentir tão pequeno, tão insignificante, ele passa a adorar os astros, né, passa a adorar aí o sol, a lua, né, e outros elementos assim também, nessa busca, nesse afã de preencher esse desejo pessoal. Você mencionou que traz significado à vida, né? Eu me lembro de estar assistindo um programa de esportes, e aí os torcedores, um dos torcedores tinha ali um cartaz. E aí era uma corrida de Fórmula 1, e ele escolheu uma das escuderias e disse: essa é a minha religião. E um dos pilotos daquela escuderia: este é o meu Deus. Impressionante como o ser humano consegue construir ídolos para prestar adoração e que, de uma certa forma, para eles vão preencher esse espaço. Só que isso é um risco, não é? Quais são os efeitos negativos de você prestar adoração à coisa errada, tanto para a vida agora quanto para a vida futura? Quais os impactos dessa questão da adoração direcionada para aquilo que não é digno de receber adoração? Um dos maiores problemas é que isso gera uma competição, né? Sem contar que você estabelece os princípios equivocados, né? Então, aquilo que nós chamamos hoje de ídolos seculares ou de ídolos ideológicos, assim, nós dizendo, novos ídolos seculares que nós chamamos, isso aí ele vai ferindo a sua convicção, ele vai transformando a sua consciência, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, esses novos ídolos, como você mencionou, e eu vou mais longe, hein? Existem elementos seculares como partidos políticos, existem elementos seculares como o futebol, ou o esporte, como você mencionou, tá? Não precisa só Fórmula 1, não, pode ser o futebol, pode ser boxe, pode ser qualquer outro tipo de atividade, né? E existe um outro elemento que é muito citado também, que é a tecnologia, né? Então, esses aí são novos ídolos que possuem os seus templos, possuem os seus cânticos, possuem os seus deuses, né? O seu próprio sistema de adoração. Exatamente. Agora, o problema é que isso gera uma descaracterização daquilo que era o plano original de Deus. E nós precisamos compreender essa questão de que existe uma competição por adoração. Adoração é o tema central no Apocalipse. Aqueles que adoram ao Cordeiro versus aqueles que adoram a besta. Se você se lembrar, na tentação do deserto, Satanás propõe a Jesus que preste adoração a ele. Então essa competição, né, no plano de fundo do grande conflito, é uma competição por adoração. Quem é digno de receber adoração? E se nós não adorarmos o verdadeiro Deus pelas verdadeiras razões, tanto o nosso presente, que está em busca de significado, vai permanecer vazio, porque só aquilo que é eterno pode preencher o espaço eterno que tem no nosso coração, de acordo com Eclesiastes 3, verso 11, quanto compromete a nossa eternidade, né? O futuro, onde passaremos se não tivermos uma relação genuína de adoração ao verdadeiro Deus. Então, esse aspecto da adoração realmente é muito importante. Mas a adoração tem um aspecto também de educação, que é o tema geral deste trimestre da lição da Escola Sabatina. A adoração pode desempenhar um papel pedagógico na vida cristã. E nós encontramos na lição um estudo sobre o Salmo 78. Eu queria convidar você aí em casa a retornar para esse salmo. E aqui nós encontramos uma descrição uma cena de adoração e vários elementos aqui que apontam para os benefícios da adoração como uma educação a respeito de quem é Deus, da vida humana e da vida cristã propriamente vivida. E, Pastor Márcio, como é que a liturgia da adoração, esses momentos de culto, eles são pedagógicos, eles ensinam? Que tipo de ensino nós encontramos numa experiência bíblica, cristã, verdadeira de adoração? Então, esses ensinos, quando trazido no lar desde cedo, isso gera um testemunho verídico do caráter de Deus, né?
E dentro desse contexto, obviamente, isso acontece dentro do âmbito familiar, né? E esse contexto acaba sendo uma obrigação, digamos assim, uma tarefa, um compromisso inerente dos pais para com os seus filhos. Porque se os pais não preenchem essa lacuna, esse espaço a respeito da adoração, quem é digno de adoração, quem merece adoração, obviamente outros elementos irão ocupar. É óbvio que o pai ou a mãe, ele pode ensinar e ainda assim, no futuro, o jovem escolher outros caminhos. Mas ficou a semente guardada. Ou seja, nesse contexto, a obrigação do pai e da mãe, né, a obrigação dos pais, é ensinar, realmente, mostrar na verdadeira adoração, né, o que foi que Deus tem feito na vida, através da história, através das experiências passadas, né, agradecer a Deus e mostrar no preceito e na prática, né, que existe um Deus que é maior, livrador, cuidador, provedor, mantenedor. Esse é digno do nosso louvor. Olha, aqui é uma informação muito importante para você que está em casa ao estudar a lição da Escola Sabatina desta semana. Às vezes a gente delega a adoração apenas para a experiência comunitária na igreja, do corpo de Cristo, da família da fé. Mas ela é um desdobramento da atmosfera de adoração e de culto da casa, da experiência familiar doméstica, como o pastor Márcio bem pontuou. E este Salmo 78, que ele vai falar sobre o uso dos salmos, a relembrar a lei, os mandamentos do Senhor, quem ele é, e isso tudo aqui é um eco muito claro de Deuteronômio capítulo 6, onde nós encontramos Deus ordenando, por meio de Moisés, aos pais em Israel que inculcassem o conhecimento do verdadeiro Deus, a verdade de que nosso Senhor é um só, para os seus filhos, né, em todos os aspectos da vida, assentado, mas também caminhando, ou seja, em casa, nas demais atividades da vida. Essa tarefa da adoração começava com a família, com os pais. Isso é algo muito importante. A gente entender que os momentos de culto na igreja, ali nós temos um desdobramento do primeiro núcleo, que é o núcleo familiar. Ali é o encontro das famílias da igreja e a formação dessa família espiritual que é a igreja. Mas nós precisamos remontar isso até o âmbito doméstico, né? O culto familiar, as orações em casa, os cânticos em casa, o estudo da lição da escola sabatina, como um roteiro para o estudo das escrituras. E aí nós vamos encontrar as grandes respostas da vida, né, sobre quem é Deus, quem nós somos, a nossa situação, o quanto dependemos dele, o que ele faz e o que ele espera de nós. Então, esse é um aspecto muito importante para valorizarmos como igreja. A gente já estudou o papel da educação e da família, mas é bom lembrarmos que não podemos só terceirizar para a igreja. Isso é uma tarefa dupla, né? A igreja e a família. Eu creio que requer ainda mais, né? Principalmente para a família. Requer perseverança, né? Perseverança, lógico, né? E o salmista, ele diz, perseverai, né? Porque não é uma senda fácil, obviamente, mas é uma tarefa que é um compromisso assumido pelos pais quando eles optam pela paternidade ou pela maternidade, né? Assim como os pais possuem também um compromisso diante de Deus. Existe o compromisso diante de Deus e o compromisso diante da família. Mas esse compromisso requer muita perseverança. Não é obra de um dia só ou de um mês só, mas é obra de muito tempo. E é um exercício muito bom de ser feito, né? Eu conheço famílias que fazem ao longo do ano, no culto doméstico, um pequeno papel e escreve alguma bênção, alguma coisa que Deus fez naquela semana ou naquele dia, e colocam isso num pote. E ao final do ano, né, num culto de gratidão pelo ano, vão relembrando algumas dessas bênçãos. A gente não pode esquecer que Deuteronômio 6 é logo depois do Êxodo. Então, para preservar o Deus libertador, como ele libertou do Egito, os milagres que ele fez na travessia do deserto, os pais deveriam contar às futuras gerações quem era Deus. E nós precisamos desenvolver esse hábito com os nossos filhos.
que eles reconheçam o Deus da história, o Deus das Escrituras, mas o Deus da experiência da própria família, né? As muitas bênçãos específicas que cada família recebe de Deus e que cada indivíduo recebe de Deus. Isso vai fortalecer a imagem correta de quem Deus é na nossa vida, como Ele é um Deus próximo, presente, e isso é um processo pedagógico, um processo de ensino. Você precisa criar alguns marcadores, né, digamos assim, né? Cada um, como você contou aí no caso, né, anotar no papel. Com os nossos filhos, né, de maneira particular, nossas filhas, nós tínhamos, quando elas eram menores, nós tínhamos os elementos do sábado, né, a mesa, a toalha de mesa, tínhamos os pratos. No culto nós tínhamos, ao começar o culto tinha a vela perfumada, acabou o culto, assopra a vela, né? O tempo foi passando, as coisas foram mudando, obviamente. Hoje já está diferente. Hoje, na sexta, nós agradecemos pelas bênçãos da semana, né, no culto do pôr do sol. E no sábado, nós fazemos os pedidos para a nova semana. Mas mais importante que isso é que se criem os marcadores pedagógicos. Os marcadores pedagógicos, eles fiquem ali presentes para que no futuro eles possam trazer esse elemento realmente de lembrança, de fixação na memória. E alguns elementos, por exemplo, a hinologia cristã. Os hinos reforçam as doutrinas, os grandes temas das Escrituras. Talvez a gente tenha dificuldade de relembrar um estudo bíblico apresentado num sermão, ponto a ponto. Mas com que facilidade a gente assobia uma melodia e daqui a pouco já está relembrando dos grandes temas bíblicos que aquele hino trouxe, né? Então, são todos marcadores, né? Pode ser o papelzinho lá de casa do culto em família, como pode ser o hino do inário, que há gerações cantamos sobre o mesmo Deus e os feitos desse Deus na vida do seu povo e as grandes verdades que Ele quer que a gente compreenda a respeito dele, a respeito da vida e a respeito da nossa missão. Nosso papel, né, é gerar um espírito de adoração que seja fiel às expectativas divinas, né? É claro que existem adorações que são diversas, mas a nossa função principal como cristãos é reconhecer que existe essa necessidade no ser humano, em todos nós, e que nós devemos dar condições, devemos nutrir essa adoração, que é uma adoração que nós consideramos fundamentada, né, fundamentada nas doutrinas, né, na verdade, né, e guiada também pelo Espírito, né, que é dirigida não aos ídolos visíveis, né, mas ela é colocada diante da abstenção, da abnegação do eu, mas da intenção direta a Deus. Essa é um dos nossos papéis, é fundamentar a adoração verdadeira. E falando em adoração verdadeira, nós encontramos aqui na lição, o autor vai explorar o episódio de Jesus junto ao poço com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. E nós encontramos ali muito conteúdo desse encontro, mas há um aspecto importante, a lição bem frisa, né, que aparentemente a mulher está tentando mudar de assunto, né, da abordagem que Jesus faz a ela, quando entra na disputa por adoração entre os samaritanos e os judeus, né, sobre qual dos dois montes deveria ser feita a verdadeira adoração. E aí o verso 24, a resposta de Jesus, que é uma resposta que nos ajuda a estudarmos alguns dos elementos dessa verdadeira adoração que o pastor Márcio estava mencionando. E aqui nós lemos a resposta de Jesus à mulher: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pastor Márcio, esses dois elementos, né, a adoração em espírito e a adoração em verdade, quais são as ideias que estão por detrás desses dois termos e como é que eles interagem na experiência de adoração? João, né, ele gosta muito desses termos, né? Aquilo que nós chamamos de dicotomia, né? São dois elementos, um contrapondo o outro, né? Jesus fala: eu sou lá de cima, vós sois cá de baixo, tá certo? Então, esses elementos dicotômicos, né, espírito, João gosta muito de contrapor o espírito com a carne, né, porque nós temos as necessidades carnais ou do corpo, né, e algumas delas
não são inerentemente boas, né? Mas nós temos aí, nós precisamos nos alimentar, precisamos respirar e etc. Então, quando nós falamos do espírito, nós deixamos, digamos assim, as necessidades do eu, colocamos de lado, né? E buscamos, né, algo que é maior do que eu, maior do que o eu pessoal, né? Daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que eu sou, né? E nesse esvaziar-se da carne, né, porque o que eu sinto é aquilo que me incomoda, né? Por exemplo, se agora estiver calor, provavelmente eu vou querer, né, um lugar mais agradável. Se eu estiver com fome, vou querer saciar a minha fome. Mas quando eu estou em adoração, abstém-se do eu, e no lugar da minha necessidade, eu procuro preencher as minhas necessidades espirituais, as minhas necessidades que vão além daquilo que eu posso ver. São as minhas necessidades de voltar-me a Deus. E na questão da verdade, obviamente a verdade contrapõe-se ao erro, né? E aquilo que é verdade, que eu assumo como verdade, são as doutrinas, são os ensinamentos que eu recebi, que eu aprendi. Então é importante quando nós vamos adorar a Deus, que nós tenhamos voltados a Deus, voltados completamente a Deus. Que a nossa intenção, o nosso desejo, seja esse, de nos aproximarmos de Deus. E que nós façamos isso de acordo com aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos como verdade. Mais à frente a gente vai voltar nesse assunto do aspecto do elemento humano dentro da adoração, mas aqui é algo importante, o pastor Márcio ressaltou, né? Quando eu me diminuo nessa experiência da adoração, coloco o centro dela na pessoa de Deus, né? Ela se torna uma experiência realmente espiritual. O autor da lição traz aqui, o comentário de Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, página 189, justamente sobre esse aspecto. A religião que vem de Deus é a única que leva para ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração, renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. E também nos comunicará obediência voluntária a todas as suas ordens. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da atuação do Espírito Santo. Então, nós precisamos tomar cuidado com o formalismo, com o aspecto humano de transformarmos essa experiência como uma experiência espiritual, viva, em apenas ritos vazios. Mas, por outro lado, quando falamos do aspecto da verdade, da revelação, daquilo que nós encontramos nas Escrituras, também nós não vamos para o aspecto do êxtase, da falta de racionalidade, como alguns segmentos cristãos acabam experimentando, né? Esses cultos reavivados, que são direcionados pelo Espírito, mas que é um Espírito que não é reconhecido pelas Escrituras. A obra, o fruto, não tem nada a ver com o que encontramos de Deus na revelação. Então esse é o desafio para o culto, né? Ser um culto verdadeiramente espiritual, não controlado apenas pelo ser humano, um rito, né? Uma liturgia sem vida, onde o Espírito Santo realmente se comunica, fala ao coração, mexe nessa retrospectiva da vida, né? Esse verdadeiro espírito de confissão, arrependimento, desejo por uma experiência superior, né? De obediência a Deus, e que é centrado nas Escrituras, né? Acho que ao longo, o pessoal da teologia dá uma contribuição muito grande sobre isso, a formação do cânon bíblico, né? Nós sempre temos a ação do Espírito Santo em novos autores, mas que ela é harmônica com a revelação prévia. Aquilo que nós recebemos do Pentateuco de Moisés, os demais escritores do Antigo Testamento, eles vão produzir o resultado da inspiração do Espírito Santo, né? Mas de forma harmônica, né? Com a revelação que veio antes. E assim, o Novo Testamento, da mesma forma, uma harmonia perfeita com o Antigo Testamento. Há desafios para interpretação, para estudo, no texto antigo, vários temas, mas a harmonia, ela é visível, né? E o culto é a mesma coisa. Às vezes nós queremos inovar, né? Mas sem essa base da revelação. E, por outro lado, às vezes nós queremos preservar tradições que não são vivas, não inspiram o adorador, não mexem com as suas convicções, no sentido de desafiá-lo a uma norma mais exaltada.
E esses dois extremos são ruins. Agora, essa harmonia do que Jesus está propondo, né? Um culto espiritual, centrado em Deus e amparado pela revelação que Deus nos proporcionou, esse é um grande desafio para a adoração cristã hoje e que, de fato, vai nos conduzir para uma vida de aprendizado espiritual. Eu creio que nesse ponto aí, principalmente, está a beleza da adoração, onde você encontra essa harmonia daquilo que Deus espera, né? Existe uma tendência, infelizmente, né, do ser humano. O ser humano, naturalmente, ele tem essa dificuldade em esvaziar-se. Ele tem essa dificuldade. E em alguns momentos pode ser que ele coloque as suas preferências, né, em detrimento daquilo que Deus pede. E esse perigo aí que nós corremos, obviamente, a cada momento, de sermos fiéis às Escrituras, à doutrina, e ao mesmo tempo termos essa presença espiritual, esse é um grande desafio. Mas aí está a beleza da adoração. E obviamente que nisso nós precisamos ter sempre uma guia segura, né? Um ensino seguro, um ensino claro, onde você tem aí as marcas direcionadas, né, pela palavra, e isso começa em casa, pela palavra e pelo Espírito. Isso começa em casa. É óbvio, né, que se você não tiver esse conceito dessa harmonia, dessa beleza, obviamente você vai se apegar aos outros elementos. E naturalmente, esses elementos são os elementos que circundam o ser humano, que estão ao redor, estão disponíveis e, infelizmente, abundam em nossos meios, em nossos dias. E realmente uma interdependência, né? Porque é um ensino das Escrituras, mas que ele é precedido por um espírito de oração, buscando a iluminação do Espírito para a compreensão correta do texto. Então a gente, aquilo que você disse, né? Não podemos cair no erro da dicotomia, no sentido de separar completamente as duas coisas e não vermos a unidade que elas têm. Né? Às vezes o elemento humano vem inclusive na própria explicação das Escrituras, né? E esse é um grande desafio da teologia hoje, né? Vários ramos da teologia, que são que é o que chamamos de teologia liberal, é uma teologia humanística, né? Onde o elemento humano é que determina o que está ou não na revelação, e não há esse protagonismo do Espírito Santo em nos conduzir. Da mesma forma como ele conduziu o autor bíblico, conduzir o estudante das Escrituras por meio de oração. Né? E a nossa teologia adventista é uma teologia que entende a progressão da verdade, tanto no sentido da revelação quanto da compreensão. Infelizmente, o que ocorre é que quando não há influência do Espírito Santo, acontece realmente isso. Acontece a entrada daquilo que nós chamamos de filosofia ou conhecimento humano, que não é inerentemente mal. Eu não quero colocar aqui o conhecimento humano como algo mal, tá certo? Mas o que acontece? Quando a pessoa ela não tem essa beleza da adoração, da presença divina, ela vai encontrar a beleza em outros elementos, que não são tão necessariamente belos assim, como, por exemplo, a ciência. A pessoa vai recorrer a elementos onde vai colocar mais valor ao conhecimento humano. De certa forma, elevando o conhecimento humano a tal ponto que ele subjuga o conhecimento divino. E, infelizmente, esse conhecimento humano, ele nos leva a conclusões erradas. Ele nos leva a caminhos errados. E essa beleza filosófica, essa beleza humanística, né? Essa beleza humana, essa beleza, ela não é comparada e nem se aproxima em nada com a beleza de estar na presença de Deus, na presença do nosso Criador. É totalmente outro contexto. Na verdade, essa beleza, ela é uma beleza que vem de um conhecimento falível. E esse é um dos perigos. Quando nós colocamos a ciência, o humanismo, o conhecimento humano, acima
do Espírito e da verdade. Para ilustrar isso que o pastor Márcio estava mencionando, né, desse impacto do humanismo na interpretação das Escrituras e o impacto que isso gera na nossa experiência de adoração, alguns ramos do cristianismo, guiados por essa teologia liberal, vão olhar as Escrituras de uma perspectiva científica. Por exemplo, os relatos da criação, de Gênesis, das origens, né, de Gênesis 1 até Gênesis 11, por alguns grupos cristãos, eles já são interpretados de forma alegórica, metafórica, né, e não como uma descrição histórica do processo da criação e das origens do ser humano e da vida aqui. E isso tem impactos, tanto na educação quanto na adoração. Por exemplo, alguns grupos cristãos dizem que Deus é o Criador, mas ele trouxe a vida à sua gênese por meio do processo da evolução, tentando ajustar revelação e ciência. Ora, um estudo teológico a partir do texto bíblico, com o que todo o texto bíblico diz a respeito de si mesmo, a gente não tem como fazer essa acomodação. Nós temos espaço nesse momento para discutir esses elementos, mas é importante ressaltarmos os impactos que isso tem. Por exemplo, a verdadeira adoração cristã vai ressaltar quem é Deus. Ele é um Deus de amor, é um Deus pessoal, que se envolve com a sua criação. Não é? Por causa da queda, por causa do início do pecado, é um Deus que se auto-sacrifica, que toma o lugar do ser humano. Todo o plano da salvação está desenhado em cima de quem é Deus, do seu caráter, do seu amor por nós. Agora, quando a gente reinterpreta as Escrituras dessa maneira, quando esse elemento humanístico toma o centro, não mais Deus é o centro, há uma perversão da compreensão de quem é Deus. Deus é um Deus que nos criou por acaso, nós somos um acidente, não havia garantia de quem era o produto final, a morte faz parte do processo da criação. O que diz isso sobre o caráter de um Deus que é amor? Usar a morte no processo da evolução até chegar nos seres humanos, né? E a própria concepção de pecado, a morte como resultado do pecado, tudo compromete o plano da salvação e nós desfiguramos a imagem que a revelação que as Escrituras trazem de Deus e o relacionamento que podemos ter com Ele. Então, basicamente, ela se torna uma religião antropocêntrica, centrada no ser humano. É o ser humano que determina quem é Deus. Deus está sujeito ao ser humano e não o contrário, né? E tudo isso traz impactos para a gente enxergar a vida, enxergarmos quem é Deus, quem somos nós, né? E muitas religiões, desde o passado e mesmo partes do cristianismo hoje, Deus é manipulado pelos adoradores. Quando fazemos um culto, é para mover a vontade de Deus para nós e não num reconhecimento de quem Deus é, né? Do seu caráter, do seu amor, né? Da perfeição dos seus mandamentos, da sua vontade, como isso organiza a vida dos seus filhos e das pessoas aqui na Terra. Então, o cuidado em mantermos Deus no centro da adoração, como ela vai causar impactos, né, na verdadeira educação, e contrapondo com a falsa educação, que nos leva para distante de quem Deus é de verdade e do nosso papel. O maior problema disso não está nem... Obviamente, um dos problemas está no começo. Mas quem sabe, eu diria que a pior parte está no fim disso aí. O começo é desse jeito, imagino que será o fim. Sim, o fim. Porque no fim, o que nós temos? Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, e olhamos ali já no final dos tempos, no apagar das luzes, como poderia dizer assim no jargão, o grande conflito mesmo no final dos tempos é a questão de quem nós vamos adorar. Quem nós vamos adorar? Porque quando nós vamos para o livro de Apocalipse e damos olhada nas mensagens angélicas, principalmente, o ponto central ali é a adoração, tá certo? Quem vai ser adorado? Quem nós vamos adorar? É o Criador? Quem? Né? Na primeira mensagem angélica, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra. Então ali já declara quem é o Criador, porque na segunda mensagem você já tem a reprovação daqueles que vão adorar um outro, né, um outro ser. E nós sabemos que esse final, ele nos remete
a esse problema da adoração. E se você está em casa aí, vendo esse vídeo, tenha curiosidade, dê uma olhada nas profecias, estude, peça um estudo bíblico, né? Alguém conhecido, você vai ver que o problema hoje nós vivemos nos tempos do fim. E nos tempos do fim, o ponto principal é a adoração. E para piorar mais a situação, uma das dificuldades que nós temos, que nós passamos por ela, é que aparentemente, nós temos aí uma certa domesticação do pecado, né? Parece que algumas igrejas, ao humanizar demais, né, alguns cultos, algumas práticas, acabam tentando trazer algumas práticas que são reprováveis, né, de acordo com as doutrinas, mas de certa forma dá uma maquiada e acaba considerando-se aceitável. E contrapartida, né, em alguns casos existem também uma certa santificação do pecado. E eu digo isso quando você vê, por exemplo, algumas causas que não são corretas nem eticamente dentro da ética socrática, nem ali se aprovam, você vê que elas possuem um cunho de elevação do ser humano. Em nome da justiça, nós vamos matar. Em nome da justiça, nós vamos destruir. Então, isso é um perigo que nós corremos, de no final dos tempos, não termos mais olhos e nem lentes para conseguir enxergar o que está diante de nós e podemos entender o perigo dessa falsa adoração. Em contrapartida, é muito bonito também quando uma pessoa ela não tem essa noção de quem é Deus, daquilo que é verdadeiro, bom e satisfaz a pessoa, e ela vem e consegue preencher aquilo que antes ela tinha em deuses com essa perspectiva correta e centrada daquilo que é Deus, do nosso Criador, o nosso mantenedor, e dessa adoração em espírito e em verdade. E deixa de lado as coisas deste século, as causas desse século, e consegue entender que a importância realmente está nas coisas que seguem na vida eterna, né? No século por vir. Essa é uma das belezas assim incomparáveis. Obviamente que esse processo também de você sair de uma perspectiva e entrar em outra, esse processo também é um processo educativo. Obviamente ele é redentivo, né? Ele traz à pessoa uma nova vida, a vida espiritual, mas ao mesmo tempo ele é educativo, onde ele entende, ele compreende e ele escolhe. Esse é um processo lindo e maravilhoso que nós dificilmente poderemos entender. Bom, nós estudamos na lição dessa semana sobre os desafios para a verdadeira adoração e a verdadeira educação. A lição conclui com o alerta que Jesus fez aos fariseus, aos líderes religiosos de seus dias, registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 7, sobre o perigo de invalidarmos a revelação, as Escrituras, por meio das tradições ou dos conhecimentos humanos. E nós precisamos lembrar que o antídoto para isso é uma adoração e uma educação centradas na ação do Espírito Santo, na busca pela centralidade de Deus na nossa experiência e também pela revelação, o correto relacionamento com as Escrituras, com aquilo que nós recebemos como liderança da parte de Deus, por meio de servos e servas que ao longo da história foram instrumentos de Deus para nos comunicar a verdade. Que você, ao longo da sua semana, da sua vida em família e da sua vida congregacional, na sua igreja local, aproveite bem as oportunidades de estudar, de adorar, de aprender e de viver na prática a vida cristã de forma que traga honra e glória ao nome de Deus e traga o nosso crescimento. O pastor Márcio mencionou aí esses desafios humanísticos, mas ninguém
ama tanto o ser humano, valoriza tanto o ser humano como o próprio Deus. E o que ele fez por nós mostra o valor que cada vida humana tem. Deus abençoe você. Você sinta-se muito especial para esse Deus que merece toda a nossa adoração, e que a sua adoração seja resultado desse coração grato pela salvação que temos em Jesus Cristo. Nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez, e peço que você nos acompanhe nessa oração. Bom Deus, nós tivemos esses momentos diante da Tua Palavra, refletimos um pouco sobre este tema da educação ligada à adoração, e queremos, bom Deus, pedir que o Teu Espírito impressione sempre o nosso coração com a Tua grandiosidade, para que sempre nos sintamos pequenos e maravilhados diante de um Deus eterno, tremendo em poder, mas que nos ama a ponto de enviar Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E que estas verdades a respeito de quem o Senhor é e de quem nós somos impacte a nossa vida, para vivermos de acordo com os Teus mandamentos, com a Tua lei, de acordo com a fé em Jesus Cristo. Despede-nos agora com a Tua paz, a Tua bênção, nos dá um feliz sábado, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.